Olá, primeira série! Aqui é o professor Eulo, está de volta com mais uma aula. Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, dia 2 de junho de 2021. Estamos aí na primeira semana do mês de junho, certo? E estamos com a aula de matemática disponível nesse momento. Bom, na nossa aula de hoje, nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos matemáticos, principalmente falando aí sobre a função modular. Chegamos aí quase na reta final do nosso livro didático, né? E vocês têm acompanhado aí durante as nossas aulas a evolução e desenvolvimento das questões e também do nosso conteúdo. Bom, na aula anterior que nós tivemos, nós fizemos aí a utilização, né, da representação através do módulo. E expliquei para vocês que módulo é a distância da origem até o ponto que você estiver estudando, né? Então, determinar módulo significa dizer que você vai encontrar aí dois valores. Só lembrando que módulo não existe de jeito nenhum módulo negativo, tá bom? Sempre o módulo vai ser positivo ou neutro, se for o caso. Bom, também falamos que o módulo ele vai ter dois valores, né? Nesse caso vai ser valor x positivo e um valor x negativo que também vai ficar positivo na hora de resolver, tá bom? Bom, então na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre a função modular. E assim como qualquer função, existem algumas propriedades a ser seguida. E eu estarei falando aqui para vocês quais serão essas propriedades, tá bom? Bom, então, turma, eu peço que você, nesse momento, pegue aí o seu livro didático, o seu caderno, principalmente seu caderno, escreva essas informações que elas não estão aí no seu livro, tá bom? Escreva ela, deixe ela registrada aí, porque quando você precisar, você vai ter esse material de apoio, né, para você resolver as questões que vão ser propostas aí no decorrer das nossas aulas. Lembrando que no nosso próximo encontro estaremos fazendo aí a conclusão sobre a equação e a inequação modular. E aí a gente vai fechar o conteúdo e depois aplicar exercícios até chegar o período das avaliações, tá bom? Vamos fazer exercício diferenciado, questões aí a nível vestibular, a concursos, tá bom? Questões que vocês vão realmente ver em algum momento na vida de vocês. E fora também as questões do livro de atividades, que vão ajudar bastante vocês na hora que vocês forem resolver, começar, na verdade, né, a atualizar o livro de atividades, as questões que faltam fazer nas últimas páginas. Bom, então pegue seu caderno, coloque aí as páginas que a nossa aula vai estar direcionada, tá bom? A página do livro didático, a nossa aula vai estar direcionada na página de número 92 até a página de número 94, tá bom? De 92 a 94. A gente vai fazer aí uma simplificação do nosso conteúdo. Lembrando que aqui vamos ter informação adicional que o livro de vocês não traz, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês, que eu sei que vocês vão precisar muito dessas informações. Então vamos lá. Função modular, né? Temos aqui a função modular. E o que é uma função modular? Aqui a definição. Função modular é a função ou lei ou regra, né, que associa elementos de um conjunto em módulos. Módulos, é muito importante que você faça essa anotação aí, né, em módulos. O módulo ele é representado entre barras e seus números são sempre positivos. Ou seja, mesmo que o módulo seja negativo, seu número será positivo. Então, gente, em hipótese nenhuma, o módulo ele vai ser negativo, tá bom? Vai existir várias situações, mas negativo você não vai ter módulo, tá bom? Essa aí é a definição geral em relação à função modular, tá bom? Lembrando que, como eu falei anteriormente, na nossa aula anterior nós falamos que módulo é a distância, né, entre a origem e o valor numérico que você vai fazer o seu estudo, tá bom? Por exemplo, dado uma reta numérica, você dispõe 5 unidades para o lado direito e 5 unidades para o lado esquerdo. Se você for ver a posição em relação à origem ao ponto menos 5, vai ser 5 unidades. E a origem a mais 5 também vai ser 5 unidades. Ou seja,
módulo de 5 vai ser igual a 5 e módulo de menos 5 vai ser igual a menos 5. Tá bom? Beleza? Anotou essa informação? Agora vamos lá. Temos aqui também, em relação à função modular, eu quero que vocês prestem bastante atenção, a definição. Olha aqui, gente. Temos aqui, ó, f de x está o quê, né? F de x é igual a x, implica que x é maior ou igual a zero. Ou f de x igual a menos x, implica em x menor que zero. Então, lembre-se, aqui vai ter valores positivos e valores negativos em relação ao módulo, tá bom? As condições, quando x for maior ou igual a zero, ou quando x for menor que zero, tá bom? Esses valores aqui, ó, é relacionado aos valores reais, tá bom? Só lembrando que aí o nosso conjunto de imagem vai ser os números reais, tá bom? Beleza. Então, o gráfico de uma função modular. O gráfico de uma função modular, pessoal, existem várias formas de fazer o esboço desse gráfico, tá bom? Mas segue o mesmo padrão que nós já estudamos aqui no bimestre anterior. Nós falamos sobre a função afim, que é a função do primeiro grau, certo? Falamos também da função quadrática, fizemos o estudo da função quadrática, dissemos que o gráfico da função quadrática é uma parábola, né, com cavidade voltada para cima ou para baixo. O gráfico da função afim é uma reta, certo? Ela pode ser crescente ou decrescente. Também falamos sobre função exponencial, função logarítmica, enfim. Hoje nós vamos estar falando da função modular. Lembrando que vai ter um gráfico para o valor positivo e vai ter um gráfico para o valor negativo. Mas por que, professor? Porque, ó, por exemplo, o 4 e o menos 4, o módulo deles dois é igual ao mesmo. Ou seja, o módulo de 4 vai ter um gráfico. O módulo de menos 4 também vai ter um outro gráfico. Que nesse caso, vamos dizer que for o módulo, dessa forma geral, vai ser o lado simétrico, né? Vocês estudaram simetria, eu tenho certeza que vocês lembram que simetria você vai ter o valor, né, nesse caso, em relação ao gráfico, mais sentido oposto. Então, vamos lá. Para representar a função modular em um gráfico, é importante compreender que não existe só um tipo de comportamento, pois podemos ter diferentes leis de informação dentro do módulo. Então, faremos a representação gráfica nos casos mais recorrentes de função modular. Tá bom? Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente fazer aqui com vocês e explicar para vocês como é feito o processo na hora de fazer o esboço do gráfico, tá bom? Então, vamos fazer bastante com calma, a gente não precisa apressar, porque nós precisamos entender como é feito aí o estudo, né, e a representação gráfica. Então, temos aqui, ó, primeiro, o exemplo, olha aqui, gente, lembrando, ó, esse aqui, ó, y é igual ao módulo de x, é o módulo de x positivo. Esse lado aqui seria o x negativo, né? Então, nesse caso, ó, y igual a módulo de x e aqui seria y igual a módulo de menos x, tá bom? Ou seja, vai ter um gráfico que representa o lado positivo e vai ter um gráfico que representa o lado negativo. Esse lado aqui, ó, ele é simétrico a esse, ou seja, a mesma distância que tem esse ponto, aqui a origem, tem esse ponto também, a origem. É assim que a gente representa, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo. F de x é igual ao módulo de x. Bom, pessoal, nós temos esse exemplo, tá bom? É bem simples. Lembre-se que esse x, ele pode ser representado por um valor desconhecido, né? Nesse caso, ou um valor numérico. Desculpa, é valor numérico. Bom, então vamos fazer o gráfico. Para a construção dele, nós devemos encontrar o valor para alguns números. Esses números nós vamos nomear. Lembrando que, quando você for fazer um gráfico, não escolha números muito grandes. Não escolha 10, 20, 30, porque senão você vai ter que fazer um gráfico com esses números. Escolha entre o número de 0 até 5, por exemplo. Que aí você vai estar construindo seu gráfico e fazendo uma boa representação. Professor, qual é essa dica em relação à quantidade de coordenadas? Utilize 4. 4 coordenadas você consegue fazer um gráfico lindo e perfeito e maravilhoso. E aí você não vai ter dificuldade de fazer o esboço dele. Vamos lá? Olha só, nós vamos ter aqui uma tabela, certo? Eu trouxe a tabela incompleta. Por qual motivo? Para podermos ensinar vocês a fazer aqui a resolução do gráfico. Então, vou trazer aqui a minha caneta, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui em conjunto
a resolução desse quadro. Nós vamos pegar essa aqui que é mais fina e vamos fazer o nosso... Vamos verificar essa aqui. Não, essa aqui é grossa. Deixa eu puxar um pouquinho aqui e deixa eu fazer essa situação. Beleza. Vamos lá. Bom, temos aqui a nossa representação da nossa função, né? Função modular. Função, nesse caso, seria y igual ao módulo de x, né? De uma forma geral. Então, x aqui, atribui o valor a x, eu vou encontrar valores em y, e aqui eu tenho meu par ordenado. Tá bom? Vamos lá. Quando x for 0, qual vai ser o valor do módulo? Vai ficar assim, ó. Vamos ter y, né? Esse valor f de x é a mesma coisa que y. Não, vou fazer da forma que está aqui. Vamos fazer da forma que está aqui. Vai ficar f de 0, certo? No lugar de x eu vou colocar o 0, que é igual a módulo de 0. E qual é o módulo de 0, professor? O módulo de 0 é igual a 0. Então, a coordenada A vai ser 0 em x e 0 em y. Tá bom? Beleza. Agora vamos fazer quando x for 1. Então, quando x for 1, vai ser f de 1. Tá bom, gente? F de 1 igual módulo de 1. E quanto que é o módulo de 1, gente? É igual a 1. Tá bom? Igual a 1. E esse valor aqui, ó, vai ser a nossa coordenada. Então, quando x for 1, y também vai ser 1. Fecha a coordenada. Quando x for 2, bom, vai ser f de 2, certo? F de 2 aqui, ó. Vamos ter igual. Essa aqui é uma função constante, né? Módulo de 2. E qual é o módulo de 2, professor? É igual ao próprio 2. Coordenada 2 e 2. 2 em x, 2 em y. Fecha aqui. Próximo. Quando x for menos 1, então vai ficar f de menos 1, tá bom? Coloca o menos 1 aqui no lugar de x. E coloco menos 1 aqui no lugar de x. Mas quanto que é módulo de menos 1, gente? O módulo de menos 1 é o próprio 1 positivo, né? Como vocês já aprenderam na aula anterior. É igual a 1 também. Ou seja, quando x for menos 1, aqui já observe que já mudou, né? O y vai ser igual a 1. E nosso último caso, né? F de menos 2. Então, f de menos 2, vamos ter módulo de menos 2. E qual é o módulo de menos 2, professor? É igual a o próprio 2. Então, a coordenada aqui vai ser, a coordenada aí vai ser menos 2 em x e 2 em y. Pronto. Esse aqui são os valores das coordenadas A, B, C, D e E. E agora, professor? Agora é só nós levarmos essas coordenadas lá no nosso gráfico, no nosso esboço do gráfico, né? E aí a gente vai fazer a resolução, tá bom? Então, as coordenadas estão aqui, ó. Quando x for 0, y vai ser 0. Quando x for 1, y vai ser 1. Quando x for 2, y vai ser 2. Quando x for menos 1, y vai ser 1. E quando x for menos 2, y vai ser 2. Beleza. Agora que nós fizemos as coordenadas, vamos representar no gráfico? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e vamos para o próximo item.
Deixa só eu colocar aqui a caixa de texto, puxar para cá, beleza. Agora sim, gente. Olha só o gráfico como ficou. Tá aqui, ó. Quando x for 0, y vai ser 0. Quando x for 1, y vai ser 1. Quando x for 2, y vai ser 2. Quando x for menos 1, y vai ser 1. Quando x for menos 2, y vai ser 2. Esse aqui é o gráfico de f de x igual a x positivo. E esse aqui é o gráfico de f menos x, ou seja, quando x for negativo. Tá bom? Essa aqui é a representação gráfica desse tipo de gráfico, tá bom? Lembrando que existem várias formas de resolver e vários tipos de gráfico. Esse gráfico é desse tipo de função, ou seja, é dessa função modular, né? F de x igual a x, ou seja, uma função constante, tá bom? Beleza. Professor, mas se a questão ela vir diferenciada, no caso, se tiver desse modelo aqui, ó, 3x menos 6, no caso, né? F de x é igual a 3x menos 6. Como é que nós vamos fazer, professor? Bom, aqui, nesse caso, você precisará encontrar primeiramente o valor do zero de x, tá bom? Ou seja, qual vai ser o valor quando você substituir o zero aqui, ó, que é o zero da função? Qual vai ser o valor que você vai encontrar? Então, vamos encontrar o zero da função. Olha só, para construir o gráfico dessa função, vamos encontrar primeiro o zero da função, que é o que eu falei agora há pouco, né? Então, como é que nós vamos fazer para encontrar o zero da função, professor? Pega o número que está dentro da barra, né? Daqui do módulo, deixa ele aqui embaixo igual a zero. Então, é isso que nós vamos fazer, ó, 3 menos 6 igual a zero. Lembre-se que isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá bom? E na equação de primeiro grau, nós fazemos o quê? Nós mantemos no primeiro lado da igualdade o valor de x, e do segundo lado os números, né? Então vai ficar 3x igual a 6. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, né? 6 dividido por 3 e x vai ser igual a 2. Bom, se x é igual a 2, então agora nós podemos construir o gráfico. O que quer dizer isso, professor? Significa dizer que o gráfico ele vai estar tocando em 2 em x, tá bom? Então, ele vai chegar em x, ó, vai tocar o eixo em x igual a 2, tá bom? Tocou em 2, ele vai desviar. Beleza? Você vai entender daqui a pouco como é que vai se comportar essa representação gráfica com essa informação. Bom, agora que nós fizemos esse processo, qual é o próximo passo? Nós colocarmos na tabela os valores e atribuir a x e encontrar o valor y, que é o que nós já temos aqui, ó, trouxe pronto. Aqui, ó. Atribui o valor a x e você encontra o valor y. Lembrando que, olha como é feito o processo. Quando o x for 2, 3 vezes x menos 6, né? 3 vezes 2 é 6, menos 6 é 0. E qual é o módulo de 0? É 0. Quando o x for 3, então vai ser 3 vezes 3 menos 6, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 6 é 3. Módulo de 3 é 3. Próximo. Quando x for 4, vai ficar 3 vezes 4 menos 6. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 6 é módulo de 6. E qual é o módulo de 6? É 6. Bom, próximo item, f de 0, né? Quando x for 0, vamos ter 3 vezes 0 menos 6. Qual é o módulo de menos 6, professor? É igual a 6. Vou explicar bem aqui, ó, essa situação para quem perdeu a aula anterior, para a gente entender como é que é feito o módulo dessa situação. Vou colocar bem aqui para ficar explícito, né? Como é feita a resolução. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Vou colocar azul. Tá aqui, gente. Olha como é feito. Ó, nós temos aqui, ó, no caso, 3 menos 6 deu módulo. Opa. Módulo de menos 3, né? Tá aqui, ó, módulo de menos 3. Como é que a gente faz esse processo aqui, professor? Vai ficar igual menos da fórmula menos 3, certo? Opa. Menos da fórmula menos o 3. Então, menos vezes menos vai ser igual a mais 3. Então, qual é o módulo de menos 3? É igual a 3, certo? Essa é a resolução para chegarmos à resposta, né? Nesse caso aqui, o módulo é de menos 6, né? Então, nós só iríamos substituir aqui, né,
o menos 6 ficaria menos 6 aqui e aqui ficaria 6 positivo, que é o que nós fizemos aqui no item anterior, tá bom? Bom, explicado agora esse item, vamos na sequência. A próxima coordenada, o f de 1. Quando o x for igual a 1, vai ficar 3 vezes 1 é 3. 3 menos 6 vai dar igual a menos 3. E menos 3 é igual a 3, o módulo dele. Coordenada 0, ou 2 e 0, 2 e x, 0 e y. 3 e 3, 4 e 6, 0 e 6 e 1 e 3. Como é que vamos traçar o gráfico? Eu trouxe o gráfico bem aqui do lado para a gente compararmos, tá bom? Olha só, gente. Tá aqui o gráfico. Bom, quando o x... Tá aqui, ó. Quando o x for... Olha aqui onde tocou o vértice. Lembra do vértice que nós encontramos? O x da equação, da função? Então, o zero da função tocou em 2, ó. Ou seja, o gráfico ele vai fazer a curva aqui em 2. Então, temos aqui, ó. Quando o x for igual a 1, y vai ser 3. Tá aqui, ó. Quando o x for 1, y vai ser 3. Quando o x for igual a 2, y vai ser igual a 2, né? 0, né? Quando o x for igual a 3, y vai ser igual a 3, está aqui, ó, 3 e 3. Quando o x for igual a 4, y vai ser igual a 6, está aqui, ó, 4 e 6. E fizemos a ligação dos pontos, ligando o ponto ABC e o ponto ADE. Lembrando que aqui, professor, qual vai ser as duas funções? 3x menos 6 e 3x mais 6. Essas aí são as duas funções para essa situação. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Bom, agora vamos estudar um pouquinho as propriedades. Agora que nós fizemos aí o estudo do gráfico, né, o esboço do gráfico, vamos mostrar para vocês algumas propriedades muito importantes que o livro de vocês não trouxe. Então, o professor trouxe aqui as propriedades da função modular. Vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte: o módulo de um número real é igual ao módulo do seu oposto. O que é o oposto de um número? É o valor dele com o sinal trocado, né? Exemplo: módulo de x é igual ao módulo de menos x. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha aí, ó, com forma de número, para a gente entender. Ó. Módulo de 16 é igual ao módulo de menos 16. É verdade isso? É. Qual é o módulo de 16? É 16. E qual é o módulo de menos 16? É menos 16, que nesse caso vai ser igual a 16. Então, essa propriedade aqui, ó, essa primeira propriedade, ela é muito importante, gente. O módulo de um número real é igual ao módulo do seu oposto. Por exemplo, qual é o oposto de 4? Menos 4. Qual é o oposto de 8? Menos 8. Qual é o oposto de 1000? Menos 1000. Então, o módulo desses dois números vai ser igual em relação ao resultado. Beleza? Anotou essa informação? Vamos para a próxima propriedade. Segunda propriedade. São 5, tá? Segunda propriedade é essa aqui, ó. O módulo de x ao quadrado é igual ao módulo do quadrado de x. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Forma algébrica é essa aqui, ó. Módulo de x ao quadrado é igual ao quadrado de x, né? Então, observem. Na forma algébrica, tá bom? E agora eu vou trazer na forma numérica. Olha aqui, gente. 4 elevado ao quadrado, que é o módulo de 4 elevado ao quadrado, que é igual ao módulo de 4 elevado ao quadrado. Qual é o módulo de 4 ao quadrado? Vai ser 16. E quanto que é 4 elevado ao quadrado? Também vai ser 16. Então, essa aí, ó, é a explicação para a segunda propriedade, tá bom? Segunda propriedade, nós explicamos aí através da representação numérica, tá bom? Lembrando que isso funciona, gente, essas propriedades, tanto para valor positivo quanto para valores negativos. Se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 8 e aqui do outro lado menos 8, seria também verdade, porque todo número real elevado a um expoente par, o resultado vai ser um número positivo, né? Isso aí é uma regra da potência. Beleza, vamos para a próxima propriedade, a terceira propriedade. A terceira propriedade temos o seguinte: o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Anota essa informação aí, gente. O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Olha aqui, ó. Exemplo. X vezes Y. Lembrando que o X e Y são números reais, tá bom, gente? X vezes Y é igual ao módulo de X vezes o módulo de Y. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Forma numérica. Vamos colocar aqui na forma numérica para vocês entenderem. Digamos que o x seja igual a 3 e o y igual a 5. Vai ficar
módulo de 3 vezes 5 é igual ao módulo de 3 vezes o módulo de 5. E qual é o módulo de 3, professor? 3 vezes 5 é 15. E qual é o módulo de 3? Vai ser 13. E qual é o módulo de 5? Vai ser 5. Então, 15 é igual a 3 vezes 5? Sim, é verdade. Então, provamos que a propriedade ela é verdadeira. Lembrando que, mais uma vez, pode ser qualquer número aí, tá bom, pessoal? Pode ser positivo ou negativo. Então, através dessa terceira propriedade, nós provamos que pode fazer esse processo, tá bom, gente? É importante que vocês saibam, porque na hora que vocês forem aplicar essas propriedades, vocês vão encontrar uma facilidade enorme, tá bom? Beleza. Quarta propriedade, vamos lá. A quarta propriedade nós vamos ter aqui, gente, é essa aqui, ó. Quarta propriedade, o módulo da soma é sempre menor ou igual, olha aqui, gente, a palavrinha, ou igual à soma dos módulos. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo bem crucial. X mais y, lembrando que o x e o y são números reais, tá bom? X mais y é menor ou igual o módulo de x mais o módulo de y. Lembre-se, essa propriedade só pode ser válida com essa simbologia, tá bom, gente? Então, exemplo com número. Olha aqui, gente. 8 mais 5 o módulo de 8 mais 5, né? É menor ou igual ao módulo de 8 mais módulo de 5. Vamos verificar se é verdade? Quanto que é 8 mais 5? É 13. Módulo de 13 é menor ou igual ao módulo de 8 mais 5. Mas quanto que é o módulo de 8? É 8. E quanto é o módulo de 5? É 5. Então, 13 é menor ou igual a 13. 13 é igual a 13, então, verificada a propriedade. A quarta propriedade, tá bom? Quinta e última propriedade. Vamos lá. Quinta e última, o módulo... Lembre-se, agora há pouco nós falamos do módulo da soma. Agora vamos falar do módulo da diferença, tá bom? O módulo da diferença é sempre maior ou igual à diferença dos módulos. Então, só troca aí o sinal, né, gente? Olha aqui, ó. Maior, igual, tá bom? Nesse caso anterior era menor ou igual. Então, daqui, ó. X menos Y é maior ou igual ao módulo de X menos o módulo de Y. Professor, coloque para nós aí com números. Está aqui, gente. Módulo 16 menos 7 é maior ou igual ao módulo 16 menos módulo de 7. E qual é o módulo 16 menos 7? É 9. Quanto que é 16 menos 7? Também vai ser 9. Então, 9 é igual a 9 e provamos a quinta propriedade. Beleza? Bom, na nossa aula de hoje, pessoal, nós não vamos deixar atividade no livro didático. Por qual motivo? Porque iremos fazer aqui primeiro o estudo dos assuntos, depois nós vamos voltar com os exercícios e aplicar somente exercícios, que assim vocês vão entender bem melhor outras propriedades e tudo mais, tá bom? Com exemplos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos deixar para vocês somente atividades aí no livro de atividades. Então, vamos lá para as atividades. Livro de atividades, página 37 a 39, as questões 1 a 4. Lembrando que essas questões já envolvem o conceito de módulo, tá bom? Então, as páginas de 1 a 4. Só lembrando aos alunos que ainda não fizeram a atualização do livro de atividade, nós já estamos na página 37, tá bom? 36, nós chegamos até 36. Agora, na coisa de hoje, nós vamos deixar até 39, tá bom? Essas atividades vocês vão fazer e enviar as fotos para o professor corrigir. Não esqueçam das fotos, tá bom? Para comprovar que você está fazendo e também para me corrigir para ver se você acertou ou não a questão. Beleza? Bom, então a nossa aula de hoje nós falamos sobre a função modular. Lembrando que ainda temos a equação modular e ainda a equação modular, para fecharmos aí o conteúdo do primeiro bimestre. No nosso próximo encontro, estaremos fechando esse assunto. Vamos resumir aí os dois assuntos em apenas um, porque é bem simples, né? E aí nós vamos aplicar somente atividades para a preparação de vocês para a avaliação. Lembrando que, após, acredito que a próxima aula, nós vamos estar enviando o teste de matemática para vocês resolverem em casa, tá bom? Então, vocês vão fazer aí, os que estão no modo online, fazer o teste em casa e enviar para o professor, entregar, na verdade, na coordenação do professor. Mas eu vou estar orientando vocês aí no dia do envio, tá bom? Bom, então, turma, me despeço de vocês por hoje, tá bom? Um grande abraço a vocês, tudo de bom.
e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Fica essa atividade para vocês fazerem agora. Tchau, tchau, turma.